ele teria matado o avô, mas nunca ficou comprovado isso, porque o avô era muito poderoso, era muito rico, e ele queria a herança dele, tal coisa. E foi esse o motivo pelo qual, o que tudo indica, ele matou a mãe, né? Porque a parte da mãe na herança era maior do que a parte dele. E depois que gastou a parte dele, ele foi em busca do dinheiro da mãe. E aí ele tramou exatamente isso. Ele comprou uma lancha. Depois de um tempo ele mandou fazer uma reforma na lancha, que na verdade ele criou situação propícia para o barco afundar. Fez alterações do barco perigosas, de propósito. E um dia ele saiu com a mãe, supostamente para pescar, e sumiram. O barco sumiu, ele sumiu, a mãe sumiu, mas 7 dias depois, um navio encontrou ele na boia salva-vida, do bote salva-vida da lancha, barco que navega no mar é obrigado a ter balsa, né, salva-vida. E ele estava na balsa salva-vida sozinho, mas estava relativamente bem, o que ficou meio suspeito, né? Porque ele estava uma semana no mar. Uma semana? Ele ficou uma semana no mar. Ele tramou, ele planejou tudo isso de uma maneira para ser o mais factível possível, entendeu? E ele foi encontrado uma semana depois, mas bem, tinha comida, tinha água na balsa, né? E o pessoal ficou meio assim, falou, pô, o cara teve tempo de se preparar tanto assim, né? Tá, mas e cadê a mãe, né? Se você salvou a mãe, ele contou que a mãe não conseguiu porque foi de noite, e a mãe não conseguiu voltar para a balsa, ele não achou mais a mãe no mar, enfim, a mãe morreu. E chama-se Norman. E aí ele foi interrogado pela polícia, a história era muito esquisita, e logo viram que a história era uma mentira dele. Ele havia programado para a lancha dele afundar junto com a mãe dentro, possivelmente dopou ela, qualquer coisa assim, ou mesmo matou e deixou afundar, porque o corpo não vai aparecer, está num lugar profundo, né? Ninguém vai resgatar o barco. E ele acabou sendo preso, está preso, né? Mas assim, esse foi um caso bizarro, porque o cara matou a própria mãe, né? Mas tem vários casos assim, onde teve um outro caso muito cavernoso, envolvendo um americano também, completamente perturbado, que foi nos anos 70. Esse caso até virou uma série, uma série interessante que está na Amazon Prime, quem quiser ver. Sabe o nome? Se não me engano é Dead in Water, mas eu não sei se está no Brasil já. Tá. Esse caso é assim, ó. Era um cara chamado Dwayne Boston, e ele tinha um veleiro. Estamos falando de 1971, 72. Ele tinha um veleiro e ele andava com os 2 filhos dele, com 2 garotos pequenos, tá? A mãe já tinha morrido, né? Depois ficou comprovado que, na verdade, ele teria matado ela, mas enfim. Ele navegava com os 2 filhos pequenos. E aí tinha um casal de jovens ingleses que estavam dando uma mochilada pelo mundo depois de terminar a faculdade. Então eles foram para os Estados Unidos desceram para a América Central, queriam dar uma mochilada por lá. Eles eram namorados, 20 e poucos anos de idade. E quando eles estavam, se não me engano, na Guatemala ou em Honduras, um desses países da América Central, eles conheceram esse cara, esse Dwayne, num boteco, né? E o cara ofereceu para eles, vocês vão descer, então se quiser eu tô indo para lá, vem no barco. Eles foram, aceitaram a corona e foram no barco. E eles ficaram meio chocados porque o cara era um tirano dentro do barco, tratava muito mal os filhos, batia, etc. E começou a incomodar o rapaz, né? E um dia o rapaz falou, pô, por que você faz isso com as crianças? Reclamou com ele severamente. Ele ficou muito irritado, foi dar uma porrada no inglês, o rapaz esquivou e ele se desequilibrou e caiu no mar. Mas tudo bem, caiu ali, o barco estava parado, não era nada, voltou todo molhado, mas com orgulho ferido, né? Já era uma pessoa totalmente desequilibrada e ficou assim enfurecido com a humilhação que ele passou de ter sido quase que jogado na água, né? E aí ele tramou uma vingança
Olha que uma mente doentia. Ele tramou uma vingança com o casal. Naquela noite ele... Naquela noite ele prendeu os dois na cabine, tirou a roupa deles, prendeu eles, amarrou eles e deixou eles a noite inteira presos dentro da cabine, o casal. E os dois meninos estavam lá. Os dois meninos viam tudo, né? Duas crianças. Tinham 7, 8 anos na época, mais ou menos. E quando foi na manhã seguinte, esse Duane, ele foi lá e pegou várias peças pesadas que tinham no barco e amarrou o casal e empurrou na água. Nossa. Numa baía que eles estavam, se não me engano, em Honduras. Se não me engano, Guatemala. Ou Honduras ou Guatemala, não me recordo agora. E empurrou os dois para a água, os dois morreram. Desceram amarrados. Peso, não tem como se livrar. E desapareceram. Como era os anos 70, a comunicação não era muito frequente, a família, a princípio, não estranhou. Sabia que eles estavam fazendo uma mochilada, então não entrava em contato com muita frequência. Mas depois de um tempo, eles estranharam, deram alerta. Um mês e pouco depois, os pescadores da região onde isso aconteceu, que era uma baía, porque o barco estava parado, foram puxar a rede e acharam um corpo. Um dos corpos. Depois de mergulharam, acharam o outro, que estavam juntos, mas não sabiam quem era. Então eles recolheram os corpos, enterraram ali na vila, sim, enterraram. E um padre da região ficou sabendo que havia sido encontrado 2 corpos e que havia sido enterrado. Tempos depois, a irmã do rapaz que morreu começou a investigar o caso por conta própria. E acabou chegando nesse padre que falou, olha, eu tomei conhecimento disso. Foram lá, exumaram o corpo, comprovaram que era o casal. Mas nisso, o capitão, o Duane, já tinha vazado há muito tempo com os 2 moleques e foi embora. Isso foi em 1970. Esse cara acabou preso em 2015 só. Então ele passou 40 e tantos anos impune, né? Livre. E ele só foi preso porque um dos filhos dele, que era uma criança na época, já adulto, resolveu um dia... a irmã da vítima conseguiu achar esse cara na internet. Falou, cara, você não quer me contar o que você viu, o que aconteceu? Embora ele fosse uma criança. E aí ele contou. Ele contou exatamente o que aconteceu. Aí a polícia prendeu o Duane, que já estava, na verdade, numa clínica de reabilitação para pessoas desequilibradas. Então ele foi preso e ficou pouquíssimo tempo preso, em seguida ele morreu. Tá? Então, na verdade, ele cometeu um crime bárbaro, absurdo, gratuito. Gratuito, né? Era só ele ter desembarcado o caso. Ele falou isso para a família. Quando começou a se defender, ele falou, não, eles desembarcaram, eu não sei o que aconteceu com eles, porque naquela época estava tendo muita guerrilha na América Central. Então ele falou, eles devem ter sido mortos pelos guerrilheiros. Desembarcaram aqui e devem ter sido mortos. Mas na verdade não era, ele matou os 2. Quer dizer, um crime absurdo. E esse documentário que está na coisa, é muito interessante a história, e é bem feito. E conta um crime absurdo, bizarro. Teve um outro também, cara, dessa mesma linha de assassinatos, né? São assassinatos cometidos no mar, que envolveu um jogador de basquete famoso nos Estados Unidos, nos anos 2000, por aí, talvez. Eu sou meio ruim de datas, mas enfim, é recente, relativamente recente. É quase da mesma época do nosso amigo do Tucci. Chamado Bryson Dale. Ele era um dos grandes jogadores da NBA na época. E aí, no auge da fama, ele resolveu abandonar as quadras e falou, não quero mais jogar, eu vou viajar. E aí, pegou a namorada dele, saiu viajando pelo mundo e ele, durante uma escala que ele fez no Tahiti, na Polinésia Francesa, ele resolveu comprar um barco. Que ele queria ir do Tahiti para o Havaí, velejando, navegando. Então ele comprou um barco, contratou um capitão para levar o barco, porque não era muita praia dele.
Então iria ele,